A paz do Senhor. Amém. E hoje quero compartilhar com os irmãos a história de uma mãe, que ela se chama Rispa, que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 21. Eu vou estar lendo do versículo 1 ao 16. Amém? Aleluia. Todos os irmãos encontraram 2 Samuel, capítulo 21. Eu vou estar lendo do versículo 1 ao 16. É um texto um pouquinho longo. Amém? Glória a Deus. Eu vou estar lendo desde o 1 para que eu possa dar o contexto da história, senão ele vai ficar um pouco perdido no meio da história. Amém? Todos os irmãos encontraram? Amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim: Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: A fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: Que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoe a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: Não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: O que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: Quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Aqui na versão Almeida, tá, 7, para que os enforquemos. Amém? Eu os entregarei a vocês, e disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armoni e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até o cair da chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles os haviam roubado os ossos da praça de Bet-sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia que mataram Saul no monte Giboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos entre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zelá, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Amém. 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 Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Amém, irmãos. Esse texto ele já começa falando que houve uma grande fome na terra de Israel, que estava durando 3 anos. E muitas vezes quando a gente lê a palavra, a gente entende que quando tem esses períodos de fome, é o juízo de Deus. Algo aconteceu, algo precisa ser consertado. Nós vemos muito esse tipo, né, na palavra do Senhor, e aqui não foi diferente. E nesse tempo, Davi, ele foi consultar ao Senhor. E logo está no primeiro versículo, Davi foi consultar ao Senhor. E o Senhor respondeu o motivo dessa fome, que foi porque Saul rompeu a aliança que ele tinha feito, que Josué tinha feito. E para nós entendermos um pouquinho sobre essa aliança ela é mencionada no livro de Josué, no capítulo 9. Os irmãos não precisam abrir, mas eu vou só ler o texto aqui. Josué capítulo 9, 14 e 15. Os
israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo-lhes poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade a confirmaram em juramento. Se a gente ver um pouquinho mais à frente do texto, fala perante o monte do Senhor. Então essa aliança ela foi feita perante o Senhor. Mas se nós olharmos o texto de Josué, aqui ele não consultou o Senhor para fazer essa aliança. Ele estava vindo de muitas vitórias, de Jericó, de Ai, e nesse mesmo pensamento, os gibeonitas vieram falar com ele. Enganou Josué, se vestindo com roupa simples, mentindo, e fez com que Josué fizesse esse acordo com eles. Mais para frente nós vemos que Josué, ele percebe esse erro dele, mas esse juramento ele foi feito perante o Senhor. E a Bíblia diz, né, que o que for combinado aqui entre dois estará ligado no céu também. E esse acordo ele foi aceito pelo Senhor. E desde esse acordo se passaram quantos anos, irmãos? Pelas minha pesquisa, quase 400 anos desse acordo, até chegar ao texto que foi lido agora em 2 Samuel. E aqui eu destaco a importância da gente consultar o Senhor, independente do que o nosso sucesso que está acontecendo, as vitórias sendo dirigidas pelo Senhor, indiferente disso, que para toda decisão que nós formos termos, a importância de consultar o Senhor, de fazer um acordo consultando o Senhor, para que não ocorra esse erro, que nós vemos que ele terá consequências, como vou estar falando aqui para frente, amém? E se passaram 400 anos, irmãos. Imagina, você fazer essa promessa, fazer esse acordo, ano após ano, ele está ali sendo mantido. Mas aí chega Saul, como está no versículo, na passagem de hoje, e ele, pelo zelo de Israel, ele rompe esse acordo. Ele vai lá e ele tenta exterminar todos esses gibeonitas. E ali acontece essa fome. E Davi vai consultar o Senhor. Senhor, por quê? E lá o próprio Senhor diz: porque a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Aqui nós vemos quanto o Senhor dá valor às alianças, que Deus é Deus de alianças. A gente vê várias alianças que Deus tem feito com o seu povo na palavra do Senhor, e o quanto Ele cumpre, Ele confirma. Por mais que o Senhor não foi consultado para aquela aliança com Josué, mas Ele, como foi feito perante o Senhor, Deus aceitou. E aqui em Samuel, no livro de Samuel, Deus fala para Davi, né, que foi por causa disso. Então, Davi ele continua, então ele falou: então eu vou perguntar para os gibeonitas, né, o que querem que eu faça, para que eles aceitem essa herança do Senhor, né, que eles abençoem a herança que foi dada pelo Senhor. E lá, os gibeonitas eles falam: eu não quero nem ouro nem prata, mas sim que o Senhor, vocês me deem 7 dos descendentes de Saul, para que os enforquemos no monte. E lá nós vemos que, eu não sei o porquê, Davi não consultou o Senhor, mas ele simplesmente falou: sim, eu faço. Eu não sei o motivo, mas na palavra diz que ele fez isso. E lá ele foi, e como a Bíblia diz, ele escolheu os 5 filhos de Merabi e os 2 filhos de Rispa. E quem era Rispa? Agora entra Rispa, né? Que é hoje o personagem do tema da nossa história. Rispa ela era concubina de Saul. Ela era uma estrangeira, né? Que foi dada a Saul. E lá ele a tomou como concubina e teve com ela 2 filhos, que a Bíblia nos diz que chamam Mefibosete e... que eu esqueci o nome aqui. Harmonia. Amém, obrigada. Nós sabemos isso. E Rispa, ela também era uma estrangeira. Eu estava lendo, eu prestei atenção. Toda vez que a Bíblia menciona Rispa, ela menciona filha de Aiá. E quem que era Aiá? Aiá, pela minha pesquisa, também era um líder ivita, né? E esses ivitas eles habitavam na região de Canaã, sendo que eles não faziam parte do povo de Israel. Então ela era considerada uma estrangeira. Mas que a partir do momento que ela foi dada a Saul, ela passou a conviver com o povo de Israel ali, amém? E nesse acordo que Davi fez com os gibeonitas, lá ele prometeu que ia entregar os 5 filhos de Merabi e os 2 filhos de Rispa, mas ele poupou Mefibosete, filho de Jonatas. Por quê?
Porque ele próprio tinha feito esse acordo com Jonatas, que ele ia cuidar, que ele ia guardar. Então, ele poupou o filho de Jonatas e entregou os 5 filhos de Merabi, os 5 netos de Saul e os 2 filhos de Rispa. E aqui começa a história de Rispa. Quando eu li essa história, irmãos, falou muito com o meu coração e eu falei, Senhor, eu nunca tinha percebido, nunca tinha lido, mas ele começou a ministrar no meu coração. Quantas vezes, irmãos, a gente toma decisões, nós fazemos escolhas, deixamos de pensar que isso vai ter consequências, que vai atingir nossa família, que vai atingir nossos entes queridos. E aqui nós vemos que, inocentes, entre aspas, né? Os filhos e netos de Saul tiveram que pagar por um erro dele. Se coloque no lugar de uma mãe tendo que entregar seus filhos para pagar por algo que você sabe que não foi erro deles, que não foi erro seu, mas foi erro do pai deles, foi erro do vô deles. Mas você tem que entregar seus filhos sem poder relutar, sem poder lutar contra isso. Por quê? Porque foi uma ordem do rei. E naquele tempo a ordem do rei era tudo, você não podia ir contra. Eu me coloco às vezes no lugar de risco e falo, Senhor, será que eu teria essa coragem? Não sei, Senhor. Mas ela mostra que a obediência dela, porque ela entregou os seus 2 filhos e ela viu diante dos seus olhos eles serem enforcados naquele monte. Ela viu ali os filhos de Merabi também serem enforcados naquele monte. E ela não podendo fazer nada. Mas coração de mãe sempre fala mais alto. No fundo ela sabia, ela não abandonou seus filhos. Ela não abandonou seus filhos. A Bíblia nos diz que o que ela tinha em mãos ali naquele momento era um lenço. Um simples lenço, irmãos. Que ela estendeu sobre uma rocha, fez ali um lugar para ela, e ali ela permaneceu dia e noite, protegendo os corpos dos seus filhos. De dia das aves de rapina, da noite dos animais selvagens. E ela fez isso dia e noite, desde o início da colheita até cair chuva do céu. Aqui no texto a gente não imagina, né? Eu lendo assim, eu também, se eu não tivesse pesquisado, eu não sabia, irmãos. Desde o começo da colheita, segundo o calendário de Israel, né? Hebraico, esse começo de colheita acontece em meados de abril, um pouquinho depois da Páscoa. E as chuvas, né? As chuvas que estão mencionadas aqui, a maioria fala que é em meados de outubro, mas tem uns que falam que é um pouquinho antes. Mas seja o que for, irmãos, de abril a outubro, dia e noite, ela não saiu do lado dos corpos do filho dela. Ali protegendo, guardando. Eu creio que vieram pessoas falar para ela assim, por que você está aí? Vai para tua casa. Por que você fica aí? Eles não vão voltar. Mas ela não deu ouvidos. Dia e noite. De dia ela espantava as aves de rapina e de noite os animais selvagens, sem parar. E essa perseverança dela, esse cuidado dela com seus filhos, ela nos mostra o quê? Senhor, quantas vezes, trazendo agora para a nossa realidade, irmãos, quantas vezes os filhos de Rispa estavam ali mortos, mas quantos de nós aqui temos filhos que estão aqui conosco, mas estão mortos espiritualmente? Quantos de nós aqui estamos lutando para que nossos filhos encontrem o Senhor? Eu sou um exemplo, eu tenho 3. E eu oro para que eles encontrem o caminho do Senhor. E Rispa, ela tem me mostrado que de dia e de noite ela lutava contra esses ataques, protegendo os corpos dos seus filhos, porque mesmo mortos, ela sabia, ela tinha fé que Deus ainda ia honrar. E como a gente sabe o que aconteceu no final. E abrindo uma aspas aqui, quando eu tiver a confirmação dessa palavra, foi uma experiência que Deus me permitiu ter e eu vou estar compartilhando com os irmãos. Quem estava na oração de segunda-feira, não sei se percebeu, eu estava com a câmera ligada, eu comecei com a câmera ligada, mas em um certo momento eu desliguei a câmera e eu só fiquei escutando.
naquele momento, irmãos, antes de começar a oração, eu estava falando com o meu caçula, assim, ele estava, falando, mãe, tô cansado, voltou do bocado, eu falei, tá bom, falei, a janta tá pronta, ele falava, não tô com fome. Aí ele foi pro quarto dele e eu fiquei no meu para entrar na oração. Assim que começou a oração, meu telefone começa a entrar um monte de mensagem no Line. Eu falei, cara, quem que tá me mandando mensagem? Eu não tava olhando, mas insistiu, e de repente entrou ligação. Era meu próprio filho que estava no quarto do lado. E eu recusei de novo. Falei, ele sabe que eu estou em oração, ele sabe que eu não vou atender. Não atendi, não passou muito tempo. Aí eu fui olhar as mensagens. Mãe. Falei, o que aconteceu? Eu tava lendo. Mãe, eu tô com dor de cabeça. Mãe, quando acabar, vem aqui pro quarto. Mãe, falei, tá, daqui a pouco eu vou. Mandei uma mensagem assim. E continuei na oração com a câmera ligada. Ele voltou a ligar. Vai demorar? Eu falei, 5 minutos. Botei lá, não foi 5 minutos. Aí desliguei de novo. De repente, irmãos, eu escuto alguém jogar alguma coisa na parede. Eu falei assim, acho que ele tá querendo chamar minha atenção. Aí eu desliguei e fui pro quarto, só fiquei escutando os irmãos. Quando eu chego no quarto, ele tá com a luz apagada. E eu chego conversando com ele. Eu falei, pra mim, até uns minutos atrás, ele tava bem. Por que ele tá assim? Aí ele fala, não consigo olhar o celular, minha cabeça tá estourando e eu não consigo ficar sozinho. Eu falei, tá, mas o que você tem? E eu fui conversando com ele. Ele falou, não, fica comigo. Aí no que eu sentei do lado dele, eu fui falar com ele, ele automaticamente catou a minha mão e colocou na cabeça dele. Aí eu estranhei esse movimento, porque meu filho é adolescente, quem tem adolescente sabe que eles querem a mãe longe, não quer por perto, contato, nem pensar. Ele tá numa fase assim. Então naquele momento que ele pegou minha mão e colocou na cabeça dele, automaticamente dentro de mim liga aquela chavinha da mãe pentecostal. E desceu uma autoridade naquele momento sobre minha vida, que eu simplesmente falei, Senhor, pelo poder que o Senhor, pela autoridade de mãe que o Senhor me dá, e pelo poder e autoridade da tua palavra e do nome do Senhor, repreendo em nome de Jesus. E ali eu comecei a interceder. E essa intercessão, eu confesso, irmão, não foi uma intercessão longa, mas foram alguns momentos. Foi o tempo de acabar a oração, que o irmão Cláudio estava orando e eu estava escutando e eu estava orando pelo meu filho ali. Acabou, desligou, aí terminei de orar com ele. Eu confesso, irmão, não passou 5 minutos, ele já começou a falar. Melhorou. Com 10, ele já estava tagarelando pelos cotovelos e procurando comida na geladeira. Glória a Deus. Aí aquele momento eu falei, aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Que ali ele estava tendo um ataque, uma seta que foi lançada sobre a vida dele, e ali ele estava me usando para mostrar, para mim, primeiramente, né? Que quando nós tomamos posse do que Deus fala para nós, na palavra dele, da autoridade que ele nos dá, nós podemos expulsar, nós podemos repreender, nós podemos agir a favor dos nossos filhos, nós podemos guardar a vida deles de dia e de noite, independente do que está acontecendo. Nós, mães, pais, temos esse poder e essa autoridade que vem do céu, primeiramente, para orar, para guardar e cuidar dos nossos filhos. 24 horas por dia, igual um rispa, sem cessar. Muitas vezes vão vir momentos que a gente vai fraquejar. Senhor, eu não estou mais aguentando. Mas como rispa, de dia e de noite, ela tinha essa fé, ela tinha essa perseverança que o Senhor ia fazer. Glória a Jesus. E ali Deus mostrou para mim, é de dia e de noite. Eu sei que meus filhos ainda eles não estão no caminho do Senhor, mas pela fé eu declaro, eles serão do Senhor. Amém. No tempo certo, não digo um dia, o tempo certo, o tempo que Deus sabe, eles estarão com o Senhor. Glória a Jesus. Eles estarão aqui adorando, eles estarão louvando a Senhor, eles estarão ministrando a palavra. E até isso de acontecer, dia e noite, se depender de mim, eles serão cobertos da oração da mãe. Glória a Deus. E aqui da mãe, do pai, de todos aqueles que creem no Senhor, amém? E Deus, ele começou a ministrar ali, ele me trouxe a convicção da palavra que eu tinha que trazer hoje. E eu agradeço ao Senhor, porque são muitas as lutas, irmãos, são muitas as lutas. E assim como eu vi essa imagem de rispa, nós vemos ela solitária, porque ela ficou ali sozinha. Quantas vezes nós, mães, pais, estamos ali sozinhos, no nosso quarto, lutando pelos nossos filhos, no secreto, de joelhos dobrados. E como que nós fazemos isso, irmãos? Como muitos de nós fazemos isso? É nos humilhando, é nos derramando nos pés do Senhor, é orando, assim como rispa, que esse saco, ele simboliza muito a nossa humilhação, pano de saco. Nós humilhamos diante do Senhor, Senhor, nós não somos nada sem Ti, Senhor, mas o Senhor é capaz de
cuidar dos meus filhos, Senhor, vai ali, Senhor, guarda eles, Senhor, guarda de todo o mal. E essa oração, ela não para. Ela é 24 horas por dia, todos os dias, igual a Chá já falou, até a gente partir daqui. Porque a gente nunca deixará de ser mãe, nós nunca deixaremos de ter filhos. E essa luta, essa intercessão pelos nossos filhos, ela tem que continuar. Porque Deus, o que Deus nos deu, Ele não é nosso. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Ele nos deu como herança. Ele nos deu a oportunidade de cuidar de algo tão precioso para Ele. E ali nós, quando recebemos, né, essa bênção de ser mães, de ser pais, ali nós estamos recebendo algo valioso do Senhor, que Ele nos concedeu para cuidar, para instruir no caminho do Senhor, para que Ele tenha uma vida próspera, como a Bíblia diz, que Ele possa seguir os caminhos do Senhor. E ali está o papel da mãe e do pai, intercedendo, instruindo, né? E às vezes, como eu falo, nos bastidores, apoiando. Porque a criança, ela também tem que aprender a andar sozinha, nós não podemos fazer tudo por ela. Mas que ele saiba que ali atrás tem uma mãe, um pai que está cuidando. Igual, vou voltar ao assunto do meu filho, eu fico pensando, quanto tempo que a gente faz essa oração? Quanto tempo ele já me viu entrando online? Eles não me atrapalham. Se eles veem que eu estou ali, eles abrem a porta, fecham e vai. Já sabe que não, se atrapalhar vai escutar depois. Então, assim, eles já sabem. Mas por que tanta insistência? Por que ele queria a minha presença ali do lado dele? Por que ele queria? Ele mesmo pegou minha mão e colocou na cabeça dele. Eu falo, como, Senhor? Como? Como ele, no fundo, por mais que eles às vezes não demonstrem, eles reconhecem, eles sabem que tem pai e mãe que estão orando por eles, que tem pai e mãe de joelho dobrado, intercedendo pela vida deles. E eles sabem que quando eles precisarem, nós vamos estar lá. Seja como uma oração, seja como um apoio, mas a gente vai estar lá. E eu meditei muito nisso, né? Senhor, como que ele sabia que eu ia estar lá, que eu ia para lá? Como que ele sabia que eu ia orar, que eu ia interceder e a dor dele ia passar? Isso eu fiquei meditando. E isso me trouxe, assim... Quando eu escolhi o tema, ontem mandei para a pastora, eu ainda estava meditando e hoje o Senhor me disse algo no meu coração que eu vou estar compartilhando para terminar. Alguém aqui já chegou a pesquisar o que significa rispa? No hebraico? Não, né? Eu, como sou muito curiosa, sempre vou e fico fuçando ali no Strong. E rispa significa o quê? Pavimentação. Estranho, né? Tem tantos nomes com significados bonitos, né? Deus Emanuel, Daniel, rispa, pavimentação. Falei, Senhor, pavimentação, mas acho que eu nem vou usar esse significado na ministração de hoje, né? Mas o Senhor começou a ministrar no meu coração. Quem está na nossa sociedade assim? O que a gente entende por pavimentação? Uma rua asfaltada, né? Uma base, um alicerce. Quantas vezes a gente vai pegar uma estrada? Quem dirige vai saber. Você vai escolher mais rua esburacada ou uma rua pavimentada para dirigir? Que é mais fácil de dirigir, é pavimentada, te dá mais segurança. Se você brecar, você consegue brecar, né? Você consegue enxergar, os amortecedores vão, né, agradecer. E nós vamos escolher essa rua. Então, por que pavimentação? Assim como rispa, irmãos. No escuro, no silêncio, nós estamos preparando o caminho, pavimentando o caminho que os nossos filhos irão andar. Nós estamos colocando ali bases, alicerces, no caminho que os nossos filhos vão andar. E no secreto, Deus ele me mostrou isso. Eu falei, Senhor, como meu filho sabia? É no secreto. Eu acho que às vezes que ele me viu em oração, às vezes que ele me viu lendo a palavra, às vezes que ele já presenciou que eu estava chorando em cima da palavra, eu acho que tudo isso ficou no seu inconsciente. E no momento necessário, Deus trouxe tudo isso à mente dele. E ali eu vejo que, de dia e de noite, as orações de uma mãe, de um pai, que são feitas a favor dos seus filhos, ali nós estamos construindo o caminho que eles vão andar. Que esse caminho leve ao Senhor. E esse caminho nós estamos preparando para que eles venham conseguir passar por ele. O que acho que muitas vezes que pai e mãe é, Senhor, se for possível, que não deixa meu filho sofrer, que eu sinta essa dor. Quantos de nós não querem trocar de lugar com nossos filhos? Eu vejo ali a mesma coisa, Senhor, que eu possa, que eu puder fazer para ajudar meu filho a caminhar na palavra, Senhor, eu quero fazer. E lá nós, como rispa, como pai e mãe, como rispa, nós estamos ali todos os dias
em cada oração que nós fazemos, colocando e preparando esse caminho para os nossos filhos. Se fosse hoje para me passar o tema, eu ia falar: Rispa, mamãe zelosa, que constrói o caminho. Por quê? Porque nós, como Rispa, nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso com a sabedoria que o Senhor tem nos dado e lutando de dia e de noite. Às vezes eu me pego pensando: Senhor, mas eu acho que eu não oro tanto assim, eu pensei. Mas o Senhor me trouxe à mente, uma vez que a pastora comentou, eu também me vi fazendo isso. Muitas vezes que Deus fala comigo, Deus fala muito no coração, é quando eu estou na pia, lavando louça, fazendo alguma coisa, porque a mão vai fazendo automaticamente, mas o seu coração a gente consegue conectar com o Senhor, porque a mulher gosta de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Se eu parar só para fazer uma coisa, a minha mente vai para outro lugar. Então, se eu estou lavando louça, eu consigo me conectar com o Senhor. Eu fico ali falando. E quantas vezes, irmãos, a gente não está com pano de prata aqui? Ou aqui na cintura? Senhor, e esse pano, quantas vezes, acho que já enxugou lágrimas que foram derramadas ali naquele lugar? Eu carrego uma toalha? Carrego, mas às vezes a toalha não está. Eu tenho que ter ao meu alcance um pano de prato, uma toalhinha, às vezes a camiseta, qualquer coisa. Porque quantas lágrimas a gente já derramou pelos nossos filhos, em oração, intercessão, lutando por eles. Né? E o Senhor, Ele termina essa passagem dizendo que somente que, né, esse feito de Rispa, ele chegou aos ouvidos de Davi. Que quando Davi percebeu, chegou aos ouvidos dele, já fazia quase 6 meses que ela estava lá. E ali ele reconheceu que isso não era certo. Ele não somente depois voltou, não somente recolheu os ossos dos filhos dela, mas de todos os 7 que estavam lá, e mandou buscar o de Saul e de seu filho também, que estava em outro lugar, e deu a eles um enterro digno no túmulo do seu avô Quis, né? Na terra de Benjamim. E somente depois disso que Deus responde às orações de Israel. Irmãos, você vê quantas vezes Deus está observando a nossa perseverança, Deus está observando a nossa fé, né, nele. E aqui Ele tem mostrado que essa perseverança, essa fé, ela não é em vão. Rispa, ela terminou, seus filhos sendo honrados com sepultamento. Mas nós, pela fé, eu declaro, nós estamos orando, nós estamos intercedendo para que os nossos filhos renasçam em Cristo Jesus. Porque agora eles podem estar mortos, mas pela fé eu declaro que eles renascerão com Cristo, que eles se entregarão ao Senhor e que eles estarão aqui no altar. Eu declaro isso para mim, para a vida, para todos os irmãos que estão aqui. Por quê? Porque Deus, Ele é um Deus de promessas. Eu creio que cada um de nós tem uma promessa sobre nossos filhos. Cada um deles tem um propósito para essa terra e que eles possam cumprir esse propósito que o Senhor tem para a vida deles. Que nós, como os pais e mães, possamos estar ali, sustentando em oração, ajudando e direcionando na medida do possível. Mas que eles tenham esse encontro com o Senhor, para a honra e glória do nome dEle. E apenas eu quero terminar com uma frase que eu estava lendo, que mexeu muito comigo. Como Rispa, nossas ações de fé preparam um caminho para bênçãos. Deus honra aqueles que perseveram na intercessão e no amor. Amém? Que nós, como Rispas, possamos não desistir, que possamos perseverar nessa intercessão. Muitas vezes nós não vemos o resultado, mas ele está ali sendo construído dia após dia. O alicerce, a pavimentação está sendo colocada. Que possamos não desistir, independente da situação, essa intercessão pelos nossos filhos. Porque, como já foi dito hoje, ser mãe é uma dádiva. E que possamos usá-la, essa dádiva, sobre nossos filhos, cobrindo eles com amor, de oração e de intercessão. Amém?